Oi, gente. Meu nome é Emanuele Gouveia, sou professora de informática do Espaço Jurídico e a gente está aqui hoje para passar uma série de dicas para vocês do concurso da Alep, tá certo? Esse concurso está sendo assim super procurado, né? Porque a quantidade de vagas é atrativa, os salários são atrativos, né? E a cidade está bombando, o estado está bombando, todo mundo só fala no concurso da Alep, que é o concurso para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, tá? Então a gente está aqui hoje para trazer as dicas para vocês. É claro que a coisa ainda está assim meio obscura, porque ainda tem muitos boatos a respeito das elaboradoras. Então, por exemplo, há quem diga que seria a FGV que vai elaborar a prova ou a Carlos Chagas, com uma tendência muito forte a ser a Carlos Chagas. Então, se isso se confirmar, qual seria o perfil da sua prova? Se realmente a gente confirmar que quem vai fazer a prova é a Carlos Chagas, na tua prova vai ter rede com toda certeza. Absoluta certeza de que você vai ter rede na prova. Absoluta certeza de que você vai ter segurança da informação na prova, tá? Absoluta certeza de que você vai ter software na prova. Então, lá vai ter questãozinha de Word, lá vai ter questãozinha de Excel, lá vai ter questão de Windows, lá vai ter questão de painel de controle, lá vai ter questão de Windows Explorer. Então, são as questões típicas da Carlos Chagas, tá certo? Então, moral da história, se na tua prova se confirmar que a elaboradora vai ser a Carlos Chagas, a carinha da prova é essa. E se for a FGV, Manu? A FGV é um pouquinho perturbada, sabe? Por quê? Porque esses são os programas, né, os assuntos que costumam cair por padrão em todas as elaboradoras. É a cara da prova de informática. Aí a FGV faz o concurso recente aí da Sudene e não bota redes, mas botou hardware todo. Foi uma coisa surpreendente, tá? Então, moral da história, a gente vai ter aí, com certeza, é um edital longo, a gente vai ter aí uma quantidade de matéria considerável, tá? Para trabalhar, e a gente vai ter que estar te apoiando aí durante todos esses pontos do edital, tá certo? Então, moral da história, a gente está esperando um edital grande, esse é um fato, tá? Assunto com força, como se diz, tá certo? E você tem que correr atrás disso. Não tem muito o que reclamar, tá? Ah, Manu, tal. E aí, como é que a gente pode amaciar? Vamos falar por partes, tá? Já que hoje a nossa ideia é te dar um posicionamento geral sobre o concurso da Alep. Então, a gente vai ter, na parte de hardware, que aí tanto pode cair na Carlos Chagas quanto pode cair na FGV, a gente vai ter que pontuar as partes principais. Então, você vai estudar os elementos do sistema computacional, você vai ter uma ideia do funcionamento básico do teu computador, tá? Então, lembrar que aqui nesse teu computador, a gente vai ter sempre o sistema digital, como é que funciona esse mapeamento para o sistema digital, qual é a padronização dos códigos para representação de caracteres, tá? Questõezinhas de transformação que a FGV gosta. Então, a gente tem que saber transformar de bit para kilobit, kilobyte, megabyte e assim vai, tá? Então, questõezinhas de transformação são interessantes. Você também tem que pegar e conhecer a estrutura básica. Saber que os elementos do sistema computacional são hardware, software e peopleware. Que o hardware vai ser agrupado em gabinete, periféricos e memórias. Estudar o gabinete, as principais peças do gabinete, que seriam fonte, placa-mãe, processador. Lembrar que a fonte vai converter corrente alternada para corrente contínua, né? Que depois eu jogo a placa-mãe, que é a placa base do teu computador. Tudo que é importante para o computador funcionar, ou já vem na placa-mãe, ou vai se ligar a ela, beleza? Então, lembrar que ela é a placa base do teu computador. Depois, lembrar que a gente tem também um processador, que é quem vai pegar o dado, processar, gerar informação. Pegar o dado, processar, gerar informação, tá? Então, tem alguns mantras aí que a gente tem que estar repetindo para você. Lembrar que nessa parte de hardware também tem os periféricos, que são todos os equipamentos que levam o dado lá para dentro e ou trazem a resposta. Sendo assim, eu tenho periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. Gente, tem aluno que acha essa parte da matéria lesa, sabe? Quando a gente começa a explicar periférico, aí tem gente que diz, leseira, que bom que você acha leso. Sabe por quê? Porque a incidência desse tipo de questão em prova da Carlos Chagas, por exemplo, é altíssima. Teve um momento, né, em que em 3 meses
E a Carlos Chagas, nessa época, estava fazendo prova toda semana, tá? Então, em 3 meses, ela fez em todas as provas uma questão de periférico. Beleza? Todas, tá? E ela estava fazendo prova quase todo fim de semana. Então, moral da história, a incidência desse tipo de questão nas provas da Carlos Chagas é altíssima. Então, se você acha isso um assunto fácil, que bom. Que ótimo, né? Vamos aproveitar que você tem essa facilidade e vamos conquistar essa matéria, vamos conquistar essa questão sem grandes estresses, perfeito? Aí nós vamos ter depois a parte de memória, que é todo aquele dispositivo capaz de armazenar dados de forma permanente ou de forma temporária, tá? Lembrar de todos os níveis de memória. Você tem que estudar o registrador, o cache, a virtual, a principal, tanto a ROM quanto a RAM. Tem que saber a função de cada uma, as características básicas de cada uma. Depois ir para a memória secundária, tá? Lembrar que a memória secundária vai se subdividir em discos magnéticos, discos ópticos e fitas magnéticas. Lembrar que a gente tem os sistemas de arquivo, né? Que são as técnicas disponíveis para gerenciar tanto o armazenamento quanto a posterior leitura dos dados nos discos, tá certo? Então, tudo isso você vai ter que estudar dentro da parte de hardware, beleza? Um escopo bem significativo. E de segurança, ou melhor, e de redes, Manu, o que é que a gente tem que estudar? Tem que lembrar que a rede de computadores vai ser o conjunto de computadores interligados, mas sempre com o intuito de compartilhar recursos e serviços, tá? Lembrar daqueles conceitos básicos, quais são os serviços básicos, qual é o serviço que tem que ter. Lembrar que o trio que segura toda a rede é o usuário, senha, permissão. Toda rede é baseada nesse trio, usuário, senha, permissão, tá joia? Lembrar que a gente vai ter os tipos de rede e que esse tipo de rede pode ser classificada tanto quanto a abrangência física, quanto a abrangência lógica, tá? Na abrangência física, é a distância física mesmo que ele vai alcançar. Então, a gente tem a LAN, a WAN, a MAN, né? LAN, rede local, WAN é a rede de longa distância, a MAN, a rede metropolitana. A abrangência lógica, a gente tem a intranet, a internet, a extranet, tá? Lembrando que a intranet, ou melhor, na intranet, o servidor tem que ser da empresa, mas ele não tem que necessariamente estar na empresa, até porque a empresa nem precisa mais existir fisicamente, lembra disso, tá certo? Então a intranet é a rede corporativa que oferece serviços típicos de redes públicas e o mais importante para a tua prova, o servidor está o servidor é da empresa, ele não tem que necessariamente estar na empresa, tá bom? A internet, que seria a rede pública, né, a rede global, tá? Lembrar que ela utiliza a telefonia para a transmissão dos dados, né? Onde nós vamos ter os backboners, os links e etc. Tranquilo? Depois lembrar que a gente também tem a extranet, que é o acesso à internet, através da internet. Perfeito? Depois disso, lembrar de estudar os meios de acesso, que é todo meio capaz de transmitir dados numa rede. Aí você vai ter os cabos, aí você vai ter a linha telefônica. Lembrando que linha telefônica tinha acesso discado, acesso dedicado, né? O discado era aquele dial-up, que era aquele que fazia tchu, 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 tchu. Não era assim? Aí bim, 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 bim. Lembra dessa história? Pois bem, isso era um acesso discado, né? Se eu chegasse para você e dissesse, eu tenho acesso discado lá em casa, você não ia dizer nada porque você é uma pessoa educada. Mas você ia pensar, coitada, né? Por quê? Porque eu trabalho com isso. Então você ia me imaginar lá em casa, baixando as coisas, né? Por quê? Porque essa internet discada era lenta. Aí a gente evolui para a dedicada. Aí depois a gente vai ter os canais, né? Que permitem transmitir voz e dados simultaneamente. Aí vamos ter o PLC, a TV a cabo, a fibra submarina. Todos são meios de acesso. Inclusive o wireless, que é a comunicação sem fio. Onde a gente vai ter o IRDA, o WAP, o Bluetooth, o GPRS. Então todas essas tecnologias vocês têm que conhecer e dominar. Manu, estás me assustando? E tô,
Pois então se desassuste, fofão, tá? Aproveite que a gente ainda tem tempo até esse concurso e corra atrás do seu prejuízo, tá? Corra atrás. Por quê? Porque com certeza isso vai aparecer na sua prova. Mas piora. E piora por quê? Porque a gente agora tem que falar do funcionamento básico da rede. Então, lembrar que na internet a gente vai ter o padrão de protocolos da família TCP/IP, né? Esse é o nosso padrão. E aí é da internet. Mas você imagina alguma intranet que não queira ter acesso à internet? Não, né? Então, se a intranet quiser acessar a internet, também tem que seguir o mesmo padrão. Então, termina sendo o padrão da intranet e da internet. Perfeito? Tranquilo? E aí, nesse padrão, você tem que conhecer os protocolos. Vamos dar uma olhadinha nos protocolos? Vou botar aqui na telinha. Ó. Os protocolos seriam o IP, o ARP, o RARP, o ICMP, o OSPF e o RIP. TCP, UDP, FTP, Telnet, HTTP, HTTP, HTTPS, já botei, POP, IMAP, SMTP, SMNP, DNS, DHCP, IRC, NNTP. Beleza? Então, ó, Manu, isso tudinho tem que saber todas essas siglas, tem que saber o que é que cada um faz e em que camada da rede atua, tá? Tudo isso você vai ter que saber para sua prova. Como é que é a história da camada de rede? Lembrar que o modelo TCP/IP divide a sua rede em camada de aplicação. Deixa eu ajeitar aqui. Camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. E aqueles protocolos, eles são divididos entre essas camadas, cada um com sua respectiva tarefa, tá? Então, o homem interage aqui em cima com a camada de aplicação. E o cabinho da rede vai interagir aqui embaixo. O cabinho da rede ou o meio de acesso qualquer, tá? Vai interagir ali embaixo com a camada física, perfeito? Então, moral da história, todos esses protocolos, eles estão distribuídos entre essas camadas e cada um tem uma função específica. E você, para a sua prova, vai ter que saber a função dos protocolos e vai ter que saber em que camada ele atua e etc e tal. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, o que mais que a gente vai ter? Você também vai ter que lembrar, tá? Que depois que estudar todas essas funções das camadas, o que é que a camada de aplicação faz, camada de transporte, camada de rede, etc., você vai ter os serviços, que são os protocolos que estão na camada de aplicação. Então, você vai ter que estudar o que é que faz o FTP, o que é que faz o Telnet, o serviço de web, tem que lembrar dos endereços web, dos protocolos usados por cada um, tem que estudar e-mail, quais são os tipos de e-mail, tá? Como é que esse e-mail vai funcionar? Tudo isso você tem que conhecer. O endereço de e-mail. Lembrar que o e-mail não é um serviço online, porque serviço online é aquele que emissor e receptor estão conectados simultaneamente. Não é essa a ideia? Então, isso aqui não é um serviço online. Lembrar que o e-mail, quando eu mando e-mail para alguém, eu não mando para a máquina da pessoa, eu mando para o servidor de e-mail da pessoa. E aí, lá, ele vai colocar dentro de uma caixazinha postal, que na prática é um diretório em alguma máquina, em algum lugar do mundo, tá? Lembrar também que você vai ter o serviço de IRC, o serviço de fórum. Lembrar que o fórum não é uma rede social, tá? Geralmente as redes sociais têm fórum, mas o fórum em si não é uma rede social, porque ele não tem o foco de gerar relação, tá? Estimular a relação. Então, a gente vai ter ainda o serviço de feed, o serviço de busca, estudar os cognitivos de busca, principalmente em cima do Google, que é o que mais cai, tá? Então, lembrar de
tudo isso é importante para a sua prova. Aí vem a parte de segurança da informação. Lembrar dos princípios da segurança, confidencialidade, integridade, autenticidade, não repúdio, a disponibilidade. Lembrar o que é que cada um deles assegura, tá? Lembrar que a gente protege a rede para tirar da rede as vulnerabilidades. E que eu vou ter diversos tipos de vulnerabilidade. A física, que é o prédio que caiu, a natural, a enchente, o terremoto, o tsunami, a vulnerabilidade de hardware, a vulnerabilidade de software. Mas a pior de todas é a vulnerabilidade humana, porque é super difícil controlar o ser humano, né? Tem a vulnerabilidade humana ativa, a vulnerabilidade humana passiva. Lembrar que aí para achar essas vulnerabilidades eu sofro as ameaças. Ameaças podem ser ativas ou passivas. Ativa é a que causa dano, passiva é a que não causa dano. Acidental, porque eu fiz porque quis, intencional, ou melhor, desculpa, acidental, fiz sem querer, intencional, fiz porque quis, tá? Lembrar que as ameaças, para achar, né, a ameaça bem sucedida, que obteve o êxito, ela se transformou em um ataque. Os principais ataques são o vírus, o worm, o cavalo de Troia e o spyware. Saber a característica de cada um. Por que que tem o nome vírus? Por que que tem o nome worm? Por que que tem o nome cavalo de Troia, tá? Por que que é o spyware? Qual é a linha de ação de cada um? Como é que eu me protejo deles? Tudo isso você deve saber, perfeito? Depois lembrar das principais formas de ataque. O spam, o phishing, o farm, onde o spam vai ser o envio de mensagem em massa, né? Sem autorização. Lembrar que tem o spam do boato, lembrar que tem o spam da corrente, que é aquele spam besta, né? Se você não mandar para 5 pessoas em 10 minutos, nunca mais você vai ter felicidade na vida, né? Então vamos fazer uma corrente. Se você mandar esse link para 10 pessoas em 5 minutos, você passa no concurso. Né? Então esse é o spam, tá? Você vai ter a ideia do spam, daquela apresentação, né? Que é aquele que fica dizendo, você pode tudo o que você sonhar. O sol nasce para todos. Só o amor constrói e coisas desse tipo, tá? Então, tudo isso é ataque. Invariavelmente, quando você abre, tá lá a coisa se instalando na sua máquina indevidamente, tá certo? A gente vai ter ainda o phishing, que é a página falsa, o farm, que é o ataque ao servidor DNS. Tudo isso você deve conhecer. Conhecer os tipos de invasores, os hackers, os crackers, os defacers, saber a diferença entre cada um deles, tá? Como me proteger, perfeito? Por que confundem muito hacker com cracker? Tudo isso pode aparecer na sua prova. Depois a gente vai falar das técnicas de segurança. Criptografia, assinatura digital, certificado digital, firewall. Aí você vai ter a VPN, aí você vai ter o SSL, você vai ter a DMZ, tá? As políticas de senha, você vai ter ainda as auditorias. Lembrar que tudo que você faz na rede fica registrado nos chamados arquivos de log, que você não pode apagar, né? Aí tem gente que diz, pois o meu eu apago. Porque quando eu termino de usar, eu limpo o histórico, eu limpo os arquivos temporários, eu limpo o cache, né? Você apagou na sua máquina. Você evitou a pisa de toalha molhada em casa, tá entendendo? Mas se a caca que você fez foi grande, a polícia vai bater na sua porta do mesmo jeito. Por quê? Porque a investigação é em cima do log. E o log tá lá, gravado no servidor. Não tem como você apagar, perfeito? A investigação vai se dar por ele. Então, tudo isso você tem que saber. Aí existe um modo de navegação em private no Internet Explorer, um modo anônimo no Google Chrome. Tudo isso você tem que conhecer. Vamos para a parte de software. De software, você tem que primeiro conhecer um pouquinho mais de segurança. Backup, que é a cópia de segurança dos dados, tá? Por que fazer backup? Por que backup se tornou importante? Quais são os tipos de backup? As formas de backup? Tudo isso você deve conhecer. Depois a gente vai ter também a parte de computação nas nuvens. Quais são as principais características dessa computação nas nuvens? Quais as vantagens que ela trouxe? Gente, é o edital de informática. Eu não tenho muito o que fazer para você. Eu não faço a prova, né? Eu só te ajudo a chegar lá. Então, se eu fizesse a prova, eu estava encolhidinha nele. Mas eu não faço a prova. Então, o meu caminho é te dizer o que cai, tá? Esse é meu trabalho. E cai tudo isso. Então, a gente está aqui hoje para te dar essas dicas. Não é aquela aula expositiva, tá? A gente está aqui para te dizer o que é que você deve prestar atenção para esse teu concurso da Alep, perfeito? E software? De software, a gente vai ter, com certeza, a parte teórica, que é você saber quanto à função, quanto à distribuição, tá? Saber
a função do sistema operacional, o que é acessório, o que é aplicativo, o que é utilitário, o que é shareware, tryware, freeware, software livre. Conhecer um pouquinho sobre a história do Linux. Talvez venha Linux no teu edital. Eu particularmente acho que não, tá certo? Eu acho que não, porque para a LEP, a estrutura que ela tem, eu creio que deva vir o Windows, não deva vir o Linux, eu acho, tá? Mas se vier Linux, também saber os comandozinhos do Linux, etc e tal, perfeito? Aí na parte de software, a gente tem que pegar e entender que o software você aprende por repetição. E a má notícia que eu tenho para te dar é que tanto faz se vai ser FCC ou se vai ser FGV. Se for qualquer uma das duas, tem questão de software na tua prova, tá certo? E por que eu digo que é uma má notícia? Porque você vai ter que sentar e memorizar tecla de atalho, barra de ferramenta, tem que memorizar menu, tá? Eu acho isso ó, mas cai. Então, tanto a FGV quanto Carlos Chagas vai ter lá uma questãozinha de Windows, uma questãozinha de Word, uma questãozinha de Excel. Aí você tem que decorar todos aqueles menus, todas aquelas funcionalidades para fazer uma questão. Não é o ó. Eu acho. E o que é que vai medir teu conhecimento? Tu saber que a tecla... Não importa, não importa. Cai na prova, não cai na prova, então pronto, vamos embora, vamos atrás do contra-cheque, tá entendendo? Cai na prova, cai, você vai aprender. Prio, tá? Agora, como é que você estuda isso? A gente vai disponibilizar nos nossos cursos para vocês um material completo, tá? Todos os menus, todas as teclas de atalho, todos os pedacinhos. O que é que você vai fazer? Pega o material, além das aulas, né? Claro. Mas pega o material, abre teu computador, repete passo a passo. Na parte de software isso, tá? Olha, visualiza. Aí depois fecha o olho e repete mentalmente. Aí lê mais um pouquinho, repete no computador, visualiza. Aí fecha o olho e repete mentalmente. Porque é assim que você vai estudar a parte de software, tá certo? Então, além da nossa aula, a gente vai disponibilizar para você também o material completo, tá joia? E para que isso? Para que você possa, através da repetição, fixar esses detalhes da parte de software para a tua prova, tá certo? Porque são questões certas. Com essas duas elaboradoras aí que estão tendendo, inclusive com mais tendência para Carlos Chagas, questãozinha certa de prova, uma de Windows, uma de Word e uma de Excel, tá? Eu acho, inclusive, cruel, porque você aprender tudo de Word para fazer uma questão, tudo de Excel para fazer uma questão, mas, bem, paciência, vamos atrás do contra-cheque, não é assim? Do Excel em si, quero chamar a atenção para 5 pontos, que é o que costuma cair com maior frequência, que é a parte de preenchimento, gráfico, fórmula, função e referência, tá? Então, lembrar que se você tiver que apostar em alguma coisa de Excel, aposta nisso. Preenchimento, gráfico, fórmula, função e referência, tá? São os 5 pontos básicos aí que costumam cair com maior frequência nas provazinhas nas questõezinhas de Excel, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí lembrar para você também que pode vir a parte de LibreOffice. Mas quando cai o LibreOffice, não tem que se aperrear, não. Se você já estudou Word e Excel, aí agora é só comparar, porque as funcionalidades são praticamente as mesmas. São pouquíssimas funcionalidades distintas. Aí, se você já estudou Word, você vai só dizer, isso aqui no LibreOffice é aquela do Word. Você não já estudou a funcionalidade? Agora é só associar. Então, por exemplo, no LibreOffice a gente vai ter inserir quebra manual, que equivale ao inserir quebra de página no Word, tá entendendo? Então, se no Word você já aprendeu o que é quebra de página, agora você já sabe que lá no BROffice é só inserir quebra manual, faz a mesma coisa, entendeu a ideia? No Word a gente vai ter o menu exibir e para. Aí se... Desculpa. Editar e para. Aí, se você já sabe o que é o e para, que posiciona o usuário no texto, sabe que no LibreOffice você vai ter só exibir navegador. Faz a mesma coisa, tá entendendo? Então, moral da história, lembrar apenas que as funcionalidades são similares. Só vai mudar o menu. No Office, a gente vai ter o cabeçalho e rodapé no menu inserir. A partir do 2007, né? Na guiazinha inserir. E se você tiver o LibreOffice, no Writer, ele está no menu
inserir. No calque ele está no menu, editar. Então, são esses detalhes que você vai ter que fazer a associação, mas as funcionalidades são similares. Perfeito? Tranquilo? Então, olha só. Essas são as principais dicas que a gente tem para trazer para vocês do concurso do Alep. Sem brincadeira. Nesses 25 minutos que a gente passou junto, eu andei com você por todo o edital de informática, tá? Talvez alguns eu tenha assustado, olhando e dizendo, caraca, cai isso tudo, como assim, meu Deus, vão me matar, né? Então, relaxa, é por isso que a gente está aqui hoje, para tentar te ajudar com antecedência, para que você saiba que o edital de informática é gigante, para que você saiba que provavelmente são esses os pontos que vão aparecer, com as elaboradoras que a gente tem aí, né, na iminência de pegar a elaboração da prova, a execução da prova. A gente vai ter questão de software, que aumenta ainda mais a matéria para você estudar. Então, ó, agora é sentar, queimar as pestanas e contar com a ajuda da gente, porque a equipe do Espaço Jurídico está aqui para isso, tá? Então, a gente vai ter aqui o curso da Alep, a gente já tem o curso da Alep, a gente vai ter o material disponível para vocês e a gente está aqui à sua disposição para o que você precisar, tá? Quero deixar só 2 recadinhos. Quero deixar para vocês os meus contatos. Então, ó só, deixa eu colocar aqui o Twitter, que é o @ManuRolim F, tá? E a gente tem o Face. No Face, nós temos 2 perfis. O perfil Emanuele, com 2 N's e 2 L's, tá? Gouveia, que é onde você vai se tornar meu amigo, tá? Porque ainda tem espaço aí nesse perfil. E a gente tem o perfil Emanuele Gouveia Rolim Ferreira, mas esse já está cheio, já está lotado, tá certo? Então, aqui você só pode acompanhar, porque ele é o perfil público, mas aqui você pode se tornar meu amigo, tá? E por que eu estou dando esses contatos? Congelar a tela? Volta um pouquinho lá, Sandrinho. Mostra para o pessoal, anote aí os contatos, tá joia? Anotaram? Congelar a tela? Beleza? Anotaram mesmo? Joia! E por que eu estou te dando os contatos? Porque eu sou, ó, de carne e osso mesmo, tá? Você está me assistindo aí online, mas eu existo. Às vezes eu fico pensando, será que eu existo mesmo? Tá, aquelas crises existenciais, mas eu existo. Então, entre em contato pelo Twitter, entre em contato pelo Face, pede ajuda. A gente se dispõe a isso mesmo. A gente está na Terra para isso mesmo, para se encontrar, se ajudar e a gente vai aí, ó, cada um seguindo seu caminho e juntos a gente atinge os objetivos, tá certo? Então, pode entrar em contato, pode contar comigo. E aproveitando que estão me avisando aqui, era lembrar você que a gente está com a isolada presencial, tá? No Espaço Jurídico da Boa Vista. Ela vai estar começando no dia 26, tá? Então, se você tiver aí dificuldade com informática, se você quiser esmiuçar todos esses pontos que eu falei durante todo esse tempo que a gente estava junto aqui, é só ir lá na nossa isolada. É presencial, aí você vai ter a certeza de que eu existo, tá joia? Então, é presencial, obviamente, é comigo, lá no Espaço Jurídico da Boa Vista, aqui em Recife. Perfeito? Tranquilo? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que tenha sido elucidativo e a gente se encontra nos nossos próximos cursos, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.